Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 11 de maio de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. O tema do Evolução Diária dessa semana é não desperdice a sua vida. Isso mesmo, não desperdice a sua vida. Aqui no Evolução Diária, nós estudamos toda semana um tema, uma série diferente, específica, com muitos princípios bíblicos para te levar a uma vida de paz, prosperidade, sucesso e abundância. Ontem nós estudamos sobre o filho pródigo. No estudo de ontem, nós pudemos observar de maneira mais específica o comportamento dele, uma mesma pessoa com dois comportamentos distintos e bem opostos entre si, tá bom? O primeiro comportamento do filho pródigo representa uma pessoa extremamente rebelde, irresponsável, que desrespeita o seu próprio pai, pedindo a ele a herança em vida, né, para que ele pudesse viver conforme as suas próprias vontades carnais. E o segundo comportamento do filho pródigo é que ele cai em si. E quando ele cai em si, ele passa a ter consciência de que a vida que ele estava levando só estava levando ele para o buraco, para a perdição, para a morte. Um verdadeiro desperdício da sua própria vida. E hoje nós vamos aprender mais uma lição através dessa história clássica do filho pródigo, que foi quando ele caiu em si e entendeu, aprendeu, assumiu a responsabilidade pela vida que ele estava levando. A lição de hoje é: aprenda a assumir a responsabilidade pela vida que você tem levado e pare de se auto-sabotar. Eu vou repetir aqui, a lição de hoje é: aprenda a assumir a responsabilidade pela vida que você tem levado e pare hoje mesmo, imediatamente, de se auto-sabotar. Entenda uma coisa, nós somos os responsáveis pela vida que a gente vive, pela vida que a gente leva. Tudo que nós estamos colhendo hoje é fruto ou são frutos daquilo que nós plantamos lá atrás no passado. Olha só o que diz no versículo 18 do livro de Lucas, lá do capítulo 15. Eu me porei a caminho, o filho pródigo dizendo, e voltarei para a casa de meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Por isso, gostaria que o Senhor me perdoasse. Olha só, ele assumiu a responsabilidade, ele pecou contra o pai, ele pecou contra Deus, ele assumiu os seus próprios erros e foi ali pedir perdão para que ele pudesse voltar a viver a vida que ele tinha antes, mas que, né, ele, por conta de uma atitude errada, acabou desperdiçando. Então, o que ele estava fazendo ali? Ele estava entendendo que todo o insucesso, que toda a dificuldade que recaiu sobre a vida dele, caiu porque ele mesmo fez com que aquilo caísse sobre a vida dele. Ou seja, ele assume a responsabilidade pelos seus próprios erros. As minhas atitudes me levaram ao erro, eu assumo as minhas responsabilidades, eu vou pedir perdão para o meu pai, eu vou pedir perdão para Deus e vou pedir uma nova oportunidade, tá? Portanto, pare de colocar os seus insucessos nas contas dos outros. Tem muita gente que erra, falha e a culpa é sempre do vizinho, a culpa é do pai, da mãe, do amigo. Para de colocar o seu insucesso na conta de outras pessoas. O primeiro passo para você viver uma nova história na sua vida e parar de desperdiçar a sua vida de uma vez por todas é assumindo a sua responsabilidade. Assumindo a responsabilidade pelos seus atos. Entenda isso aqui, ó. Você plantou, está colhendo. Quer coisas novas? Comece a plantar coisas novas e em breve você colherá coisas novas. É muito simples, é simples assim. Tudo que você plantou lá atrás, você está colhendo hoje. Se você quiser uma nova colheita, você precisa plantar novas sementes. Se você quiser colher coisas novas, tá? Em breve, né? Entendendo o processo da lei da semeadura, você precisa começar a plantar coisas novas. Simples assim. Então para de se auto-sabotar. Autossabotagem significa agir contra si mesmo, dificultar as coisas para você mesmo e desperdiçar a sua própria vida. Sabe o que é mais interessante? Quando a pessoa ela não tem problema, a maioria das pessoas não tem problema, aí ela vai e cria um problema. Tem gente que é tão viciada em problema que quando acorda e vê que tá tudo bem, eu acho que ela já deve acordar dizendo assim: vou arrumar um problema hoje porque tá muito calmo, tá muito em paz. Então, gente, para de alimentar os vícios emocionais, sabe? Os problemas são criados normalmente no campo das emoções. E são criados porque muita gente começa a alimentar os seus próprios vícios emocionais. Quer um exemplo prático? Na nossa igreja mesmo, né? A nossa igreja é um ambiente de transformação, é um ambiente que muda a vida de várias pessoas, mas ainda assim, de vez em quando aparece um ou outro querendo procurar assunto, caçar assunto. Tipo assim, ó, presta bem atenção, tem coisas que parecem o cúmulo, né? Tem gente que chega e fala assim: a igreja realmente tem a presença de Deus, que palavra maravilhosa, um louvor extraordinário, mas a parede é preta.
É mais ou menos assim que as pessoas agem, sabe? Tipo, fica condicionando o agir de Deus, mudança e transformação, sabe? Por conta de uma parede ou por conta de... Enfim, procura um assunto, né? Para se sabotar, né? Para dificultar a sua própria vida, né? Para não viver a sua verdadeira transformação. E isso eu chamo de excesso de religiosidade. Tem muita gente religiosa, né? Que acaba colocando a religião acima da transformação, da mudança, né? De você viver uma vida plena e abundante, conhecendo verdadeiramente a Cristo e tudo mais. Então, na verdade, essas pessoas, elas estão simplesmente se auto-sabotando. Olha só, o filho pródigo estava na casa do pai, e na casa do pai ele tinha proteção, ele tinha provisão, ele tinha destino, ele tinha futuro, um futuro extremamente promissor, mas ele resolveu tomar uma atitude que ia sabotar todas essas coisas, que ia fazer ele perder a proteção, a provisão, o destino e tudo mais. Tá? Então ele resolve pedir a sua herança adiantada. Ao longo da história da humanidade, preste bem atenção, ao longo da história humana, tudo coopera para a afirmação que diz lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Olha só o que diz em Provérbios capítulo 20, versículo 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será amaldiçoada. Então, ó, esse provérbio aqui escrito por Salomão presume que houve uma violação das regras da sabedoria para se obter lucros rápidos. Tá? Na história do filho pródigo, tá? Esse provérbio está indicando a uma violação de regras de princípios espirituais. Ou seja, antes da hora, antes do tempo, o sucesso não dura. Sabe por quê? Porque Deus não favorece uma causa injusta. Eu sempre digo que uma causa justa é irrevogável, mas uma causa injusta Deus não favorece. Resumindo, Salomão está dizendo o seguinte: herança adiantada é uma maldição. Nós não podemos mudar o fluxo natural das coisas. Não existe colheita antes da semeadura. Não existe promessa sem cumprimento de princípios. Resumindo aqui, a falta de conhecimentos tem sido um elemento de sabotagem na vida de muitas pessoas. E isso ainda atrai uma consequência muito séria para a vida dessas pessoas, que é a maldição. A sabotagem ou a autossabotagem é um padrão de pensamentos e comportamentos que prejudicam as pessoas de maneira profunda. A autossabotagem também pode ser definida como uma capacidade que nós temos de criar barreiras e obstáculos para as nossas próprias vidas, que ainda nos impedem de realizar ou viver verdadeiramente uma vida próspera, plena e abundante. Resumindo, muitas vezes você é o seu próprio inimigo. É isso mesmo. Muitas vezes você mesmo é o seu próprio inimigo. Muitas vezes é você mesmo que está desperdiçando a sua própria vida, tá? Muitas vezes é você que está jogando contra você mesmo. Sabe um jogo? Né? Ao invés de você jogar contra o oponente, o adversário, às vezes as suas atitudes estão jogando contra você mesmo. Muitas vezes é você mesmo que está sabotando a sua transformação e a sua evolução. E com isso você está desperdiçando a sua vida. E eu estou falando aqui durante essa semana. Para de desperdiçar a sua própria vida. A sua vida é como uma ampulheta de cabeça para baixo. O tempo está passando, né? E perdendo o tempo você não consegue nunca mais voltar atrás. Então, preste muita atenção no que está sendo falado aqui durante esses dias, tá bom? Assuma a sua responsabilidade. Para de se sabotar. Por falar de falta de responsabilidade, por falar de autossabotagem, olha só isso aqui. Uma pesquisa recente feita aqui no Brasil mostrou que o homem brasileiro atualmente está atingindo, preste bem atenção no que eu vou te falar, a idade mental de adulto aos 44 anos de idade. Olha só, o homem, segundo uma pesquisa feita aqui no Brasil, o homem brasileiro atualmente, né, está atingindo a idade mental de adulto aos 44 anos de idade. Sabe por quê? Porque até os 44 anos de idade, muitos homens, obviamente não todos, né, não querem nada da vida. Você precisa entender uma coisa, ó. Eu como pastor, eu atendo bastante mulheres. As mulheres, em suma, as reclamações é das atitudes dos seus maridos, tá? Em suma, elas dizem o seguinte: meu marido não quer uma mulher, eles querem uma mãe. Meu marido não quer uma mulher, meu marido quer uma mãe. Né? Meu marido só quer saber de videogame. Presta atenção, gente. A gente está falando de homem de idade já madura, né? De idade avançada. Né? A Bíblia nos indica que a idade da maturidade é 40 anos. Né? Então, no Brasil, os homens de 44 anos estão começando a atingir, né, mentalmente a fase adulta. Parece mentira. Tá? Mas isso é uma pesquisa e é muito louco isso, tá? Então, a maioria das mulheres, a maior parte das reclamações é que os maridos só querem saber de videogame e de conferir tabela do Campeonato Brasileiro.
Sangue de Jesus tem poder, né? Outra pesquisa diz que as mulheres também são muito precoces. Sabe por quê? A maioria das mulheres são muito precoces? Porque as mulheres, elas tornam-se independentes, né, muito mais rápido. E o motivo disso, a meninice dos homens. Ou seja, a meninice dos homens, né, a falta de responsabilidade e a autossabotagem dos homens fazem com que as mulheres amadureçam muito mais rápido. Na igreja, normalmente, é assim, a mulher é a cabeça da sua casa, espiritualmente dizendo. Eu não estou generalizando, tá? Tem muito homem sério, maduro e cabra macho, tá? No bom sentido da palavra. Tem muito homem maduro, sério e macho. Mas também tem muito homem menino, né? Atinge uma idade de homem, mas a cabeça ainda é de menino. Agora, olha que interessante, eu nunca recebi na minha sala, tá, um homem para dizer assim, a minha mulher parece uma menina. O apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos pensar como adultos, que nós precisamos abandonar as coisas de meninos, nós precisamos falar como adulto, agir e reagir como adultos. Ou seja, o apóstolo Paulo está indicando aqui autorresponsabilidade. Tá? Para todos nós cristãos, seres humanos, todos nós que acreditamos em Cristo, precisamos entender as nossas responsabilidades. Criança chora por qualquer coisa. Criança nunca assume a sua responsabilidade, sempre coloca a culpa nos outros, sempre dá desculpa pelas suas próprias ações. Tem muitos adultos que estão vivendo na fase adulto, tá? Com o corpo desenvolvido de adulto, mas com a mente atrofiada. É isso aí, eu vou repetir isso aqui, ó. Tem muito adulto na fase adulta, com o corpo de adulto, mas com a mente atrofiada. As crianças são fofas, mas nós não temos muito o que exigir das crianças. Deus quer que a gente largue a infantilidade espiritual, que nós paremos de desperdiçar as nossas próprias vidas. Deus quer te entregar coisas muito sérias em suas mãos, mas Ele não pode entregar para quem ainda não tem maturidade, para quem ainda não amadureceu. Um dos aspectos da maturidade é a autorresponsabilidade. Entenda isso aqui. A bênção do Senhor acompanha pessoas maduras. Deus espera o crescimento do seu povo. O povo precisa primeiro crescer para depois possuir a terra prometida. Anota isso aí. Crescer para depois possuir. Ou seja, Deus ele só vai te dar aquilo que você quer quando você tiver a maturidade de entender que precisa pagar o preço para ter. Eu vou repetir, você precisa entender isso aqui em nome de Jesus. Deus ele só vai te dar literalmente aquilo que você quer quando você tiver maturidade, autorresponsabilidade em nome de Jesus. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Não desperdice a sua vida. Assuma as suas responsabilidades e viva uma vida de paz e prosperidade. Não desperdice a sua vida. Assuma as suas responsabilidades e viva uma vida de paz e prosperidade. Agora vamos agitar aqui as redes sociais em nome de Jesus. Eu quero que você tire um print da tela, um print bem bonito e escreva assim: com autorresponsabilidade, eu não vou desperdiçar a minha vida. Ó, com autorresponsabilidade, eu não vou desperdiçar a minha vida. Aí você vai pegar, tirar esse print, escrever essa frase bem legal, vai postar nas suas redes sociais e vai me marcar, tá bom? Para eu poder repostar. Eu quero te pedir um favor também. Curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui. Sabe por quê? Porque você curtindo, comentando, compartilhando, tá? O YouTube entende que é um vídeo relevante e vai entregar para muitas e muitas mais pessoas. Eu acredito que tem muita gente precisando ouvir o que a gente fala aqui no nossa Evolução Diária. Tem muita gente que precisa de uma mudança, de uma transformação, e você pode ser o agente de milagre na vida dessas pessoas, simplesmente curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te espero aqui amanhã novamente às 7h40 da manhã para mais uma Evolução Diária. Deus abençoe!